Eu quero aproveitar que a gente vai seguir nas outras plataformas e trazer mais uma informação aqui para vocês. Que o Supremo Tribunal Federal formou maioria para impedir as revistas revista íntima, que forem consideradas vejatórias nos presídios. Eu vou chamar a Janaína Camelo, então, que acompanha tudo sobre o Supremo Tribunal Federal, que vai trazer os detalhes para a gente. E neste caso, o julgamento será reiniciado, Janaína, e o que os ministros estão determinando nesses votos, nessas decisões? Pois é, Evandro, olha só o que aconteceu. Foram duas decisões nesse julgamento hoje. Uma foi essa de que a maioria dos ministros aí votaram para que seja proibida a realização de revista íntima considerada vexatória. Então, a maioria dos ministros votaram para isso. A revista íntima, ela evita ali, que ela é geralmente realizada ali para evitar mesmo que seja feita, que entre drogas, armas, celulares nos presídios, enfim. Esse sexto voto, foram 6 votos. Formando maioria. Esse sexto voto foi do ministro Cristiano Zanin, acompanhando o voto do relator, que é o ministro Edson Fachin, defendendo a proibição dessa revista íntima e vexatória, porque o relator, o ministro Edson Fachin, ele defende aí que seja feita uma revista aí menos invasiva, usando raio-x, scanners, equipamentos assim, por exemplo, ou mesmo uma revista aí mais superficial. Então, o ministro Cristiano Zanin votou com o relator e outros 4 ministros já tinham votado também aí com o relator. E aí, o julgamento hoje foi definido, ficou em 6 votos a 5, foi um placar apertado. Mas mesmo num placar já definido, houve uma outra decisão. O ministro Alexandre de Moraes, logo depois do voto do ministro Cristiano Zanin, ele votou ali pedindo destaque desse julgamento, porque é um julgamento que está acontecendo no plenário virtual, onde os ministros só depositam ali os seus votos no sistema do Supremo, não tem nenhuma discussão. E aí o ministro pedindo destaque, ele então leva esse julgamento para o plenário físico, para que então haja uma discussão ali, que presencialmente os ministros possam votar novamente, porque na prática, mudando para o plenário físico, os ministros podem mudar os seus votos. Então, em tese ali, o placar fica 0-0. Por isso, ele reinicia, caso os ministros mudem aí os seus votos. O ministro Alexandre de Moraes foi um dos ministros que votou aí contra essa proibição, para que se mantenha as revistas íntimas da forma que sejam, porque segundo ele, nem todas são consideradas vexatórias, e se isso realmente passar no Supremo, que se essa proibição seja considerada aí válida, isso vai acabar colocando em risco aí os presídios, segundo o ministro. Então, agora tudo começa de novo. Esse julgamento, Evandro, ele já faz um tempo que ele está em tramitação no Supremo e várias vezes ele já foi suspenso. Já houve várias discussões, foi para o plenário físico, foi para o plenário virtual, enfim, agora tudo pode mudar de novo, mais discussão. Com você. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um ótimo trabalho para você em Brasília. A gente vai falar desse assunto ainda aqui no nosso 3 em 1, que é essa análise que está sendo feita no Supremo Tribunal Federal sobre as revistas que, segundo alguns ministros, seriam vexatórias, Ou seja, há a alegação de que hoje os presídios não têm os equipamentos necessários para que a pessoa passe pela revista sem a necessidade de ser tocada por um agente que está ali. Só que para os ministros do Supremo Tribunal Federal, isso não é uma explicação ou um motivo crível para que você continue mantendo esse tipo de revista dentro dos presídios. Para outros ministros, embora uns concordem que a revista vexatória, ela não possa ser usada o tempo todo, ela também não poderia deixar de ser usada em alguns casos necessários para comprovar a tentativa de cometimento de crimes ou de entrada de questões ilícitas, de produtos ilícitos nos presídios. Como é que vocês avaliam essa situação que traz bastante divergência também dentro do próprio Supremo Tribunal Federal? Hein, Gustavo Segré? Quando nessas revistas que são feitas em determinadas celas, você encontra coisas que não deveriam estar aí, é porque alguém levou. E se alguém levou, e levou ilegalmente, a necessidade de fazer revistas para coibir essa prática são necessárias. Eu concordo que ninguém precisa passar por um ato vexatório, mas estamos falando de segurança. E na questão de segurança, se continuarmos com essa metodologia, quando eu tomar um avião para vir aqui e eu cair aleatoriamente no controle mais específico, como foi a última vez, eu não vou permitir que o agente que está controlando a segurança do aeroporto, por exemplo, encoste em mim,
porque isso pode ser considerado vexatório. É um risco à segurança muito grande. Me parece que aí deveria ser argumentado os meios, eventualmente máquinas de raio-x. Eu concordo com a não necessidade de um ato vexatório, mas não podemos, em função dessa premissa, descuidar a segurança. E eu vou adorar ver se os votos se mantêm no plenário, né? Porque quando não tem que justificar, o voto deveria ser igual que tendo que justificar. Achei muito interessante a determinação do ministro Alexandre de Moraes, obrigando a todos a justificar o seu voto. E quando você tem uma pauta de 6-5, obviamente é uma pauta para muita discussão. O que você acha, hein, Piperno? Eu acho que nesse final, e o Segrão falou tudo, tá em 6-5. É um assunto, é um tema muito sensível, e o ministro Alexandre de Moraes, que não tem medo, se existe alguém que, obviamente, não se inibe no momento de se expor, é ele. Eu acho assim, o voto dele é transparente. Vamos ver se o dos demais também. Não é um tema fácil. Eu, se fosse votar, eu votaria pelo fim da revista vexatória. Porque eu acho que, enfim, os presídios e todos esses locais, eles têm que ter equipamentos de segurança, equipamentos que sejam capazes de detectar produtos e, enfim, substâncias proibidas. De qualquer forma, eu também admito que é possível que essa não seja, e não deve ser mesmo, a realidade de todas as unidades prisionais do país. Então vai ter lugar onde esses equipamentos eles não estejam disponíveis. E aí, como é que vai ser feito isso? Então, não é um tema fácil. Eu repito, eu votaria pela proibição dessas revistas, mas é um tema em que eu acho que todas as posições vão encontrar argumentos muito robustos para se justificarem. Fala, Zé. Olha, aqui existem palavras e condições que nos deixam sem opção. Você é a favor ou contra a revista vexatória? Eu sou contra, claro. Como você é a favor de algo vexatório, né? Tem que ser contra. Agora, a gente sempre remete à ideia de que estas revistas vexatórias são sobre mulheres. A maioria é. Olha só, durante a CPI do PC Farias, o presidente era o senador Japas Passarinho, e ele recebeu uma demanda de um senador dizendo que queria que o depoente falasse sim ou não às perguntas dele. E ele respondeu, isso não pode ser. Porque, por exemplo, se você faz uma pergunta, você parou de bater na sua mãe? Sim, seria admitir que você batia e que parou. Não dizer que você batia e que vai continuar batendo. Ou seja, a pergunta acaba confundindo. Então, a pesquisa, a revista, não pode ser vexatória. Ela não deve acontecer quando não existir condições de fazer uma revista não vexatória. Mas não pode entrar ninguém num presídio sem revista total. Se não tem como fazer a revista, não faz e não entra. Aliás, por que alguém vai entrar num presídio, hein? Por que o Brasil admite encontro íntimo, uma lua de mel no presídio? Está errado. O cidadão comum não se alimenta completo com 5 refeições como um preso. Um cidadão comum, um catador e tal, não tem o tal encontro íntimo porque ele não tem nem parceira para ter um encontro. Ele sonha com isso aqui fora e não tem. E lá no presídio não, tem filas e tem o processo de encontro íntimo. Não pode ter revista vexatória porque ninguém deve entrar num presídio. Por quê? Tem uma sala onde se encontra com vidro, com a tela, como é em outros países. O preso não está passando férias na cadeia. O preso está sob os cuidados, sob a tutela do Estado. E deve ser assim. Não se pode fechar os olhos. E aí vem a segunda coisa. Sabe qual é? É que mulher visita marido, noivo, irmão, filho. Homem não visita mulher na cadeia. Eu não vejo fila na Colmeia, que é a cadeia daqui de Brasília, onde as mulheres cumprem pena. Não existe fila, homem não vai.
E a mulher vai e passa por revista e leva objetos que não pode no seu corpo, no interior do seu corpo. Então, o que é? É ser contra a revista vexatória, mas não pode deixar ninguém entrar no presídio sem revista. Então, nós não temos o equipamento, não pode, não vai ter visita. Porque eu acho um absurdo alguém entrar sem revista. Entrar no presídio eu já acho um absurdo, entrar sem revista é mais absurdo ainda.